Olá, eu sou o professor Matheus e essa é a terceira parte da minha aula sobre o livro Aparelhos Ideológicos de Estado, do autor francês Louis Althusser. Na primeira parte, eu falei sobre a reprodução da força de produção e a importância que a escola tem, no sentido não apenas de passar conhecimento técnico, mas também de passar a ideologia dominante do sistema capitalista. Na segunda parte, eu falei sobre o conceito de Estado e mostrei qual é a distinção que o Althusser faz entre aparelho de Estado e poder de Estado. Nessa terceira parte, nós vamos entrar especificamente nos aparelhos ideológicos de Estado, conforme definidos pelo autor. Depois de ter falado sobre aparelhos de Estado e poder de Estado, o Althusser finalmente vai falar sobre os aparelhos ideológicos de Estado. Então ele vai dizer que os aparelhos ideológicos de Estado fazem parte, pegando a distinção anterior entre aparelho de Estado e poder de Estado. Os aparelhos ideológicos de Estado, obviamente, fazem parte da primeira parte, são aparelhos de Estado, mas não são aparelhos repressivos de Estado. Ou seja, a gente percebe aqui uma nova subdivisão que ele faz. Ele vai falar no âmbito dos aparelhos de Estado, ele vai falar dos aparelhos repressivos de Estado e vai falar dos aparelhos ideológicos de Estado. Antes, porém, eu vou deixar aqui claro, conforme a definição dele, o que é um e o que é outro. Então ele coloca aqui que o aparelho de Estado corresponde ao governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões, etc., que constituem aquilo a que chamaremos, a partir de agora, de o aparelho repressivo de Estado. Repressivo indica que o aparelho de Estado em questão funciona pela violência, pelo menos no limite, porque a repressão, por exemplo, administrativa, pode revestir formas não físicas. Portanto, percebam aí que o aparelho repressivo de Estado, como o próprio nome já diz, traz a ideia de repressão, mas é importante ressaltar que a repressão necessariamente corresponde à violência física. Podem existir outras formas de repressão que não necessariamente a violência física. Por sua vez, os aparelhos ideológicos de Estado, que vão ser chamados daqui em diante de AIE, correspondem aos seguintes: o AIE religioso, que é o sistema das diferentes igrejas, o AIE escolar, que é o sistema das diferentes escolas públicas e particulares, o AIE familiar, o AIE jurídico, o AIE político, e é o sistema político de que fazem parte os diferentes partidos, o AIE sindical, o AIE da informação, que ele chama de imprensa, rádio, televisão, etc., o AIE cultural, das letras, belas artes, de esportes e etc. Ou seja, basicamente o que o Althusser coloca é que todos esses elementos que de uma forma ou de outra têm ligação com a ideia de cultura são aparelhos ideológicos de Estado. Tá? Então aqui vai existir claramente essa distinção: aparelhos repressivos de Estado e aparelhos ideológicos de Estado. Os aparelhos repressivos, como o próprio nome diz, trabalham com a ideia de repressão, o que não necessariamente significa dizer violência física. Pode existir violência física ou não, porque existem outras formas de repressão que não envolvem a violência física. E por outro lado, existem os aparelhos ideológicos de Estado, que buscam então convencer as pessoas por meio da ideologia. E aqui fazendo uma associação, só para ficar mais claro para você, não quer dizer que é a mesma coisa, mas só para ficar mais claro, como se fosse a cultura, a ideia de cultura geral, que vai então colocar na cabeça das pessoas que aquele é o jeito que elas devem se comportar na sociedade. Depois disso, ele vai chamar então a atenção para essas duas diferenças, as diferenças entre o aparelho repressivo do Estado e o aparelho ideológico do Estado. Então a primeira diferença que ele coloca é que existe apenas um aparelho repressivo, que é o Estado, a estrutura administrativa por si mesma, mas existem múltiplos ou variados aparelhos ideológicos do Estado. Eu volto aqui, como vocês podem ver, tem o aparelho ideológico do Estado religioso, tem o escolar, tem o familiar, tem o jurídico, tem o político, tem o da informação, tem o da cultura.
Então perceba que existe um aparelho repressivo, que é o próprio Estado, e existem vários aparelhos ideológicos de Estado. Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença, como ele coloca, é que os aparelhos repressivos de Estado pertencem ao domínio público, enquanto que a maioria dos aparelhos ideológicos de Estado pertence ao domínio privado. E aí vem a pergunta: como é possível um aparelho ideológico, uma escola que é privada, ser enquadrada pelo Althusser como um aparelho ideológico de Estado? Ou seja, como é possível que uma empresa privada, vamos colocar assim, pode ser enquadrada como um aparelho ideológico no âmbito público, né? no âmbito do Estado? Ele vai dizer que essa distinção entre público e privado é irrelevante. E é irrelevante por quê? Porque tanto as instituições públicas quanto as instituições privadas, no âmbito dos aparelhos ideológicos de Estado, têm um mesmo objetivo. E qual é o mesmo objetivo? É propagar a ideologia dominante. É fazer aquilo que eu falei lá na primeira parte dessa aula, que é o quê? Incutir na cabeça das pessoas que elas devem seguir determinados padrões sociais e que esses padrões sociais não podem ser alterados ao longo da sua vida. E isso, para o Althusser, vai ser a ideologia dominante de dominação de uma classe sobre a outra. Ou seja, esse vai ser o mecanismo pelo qual a classe dominante vai continuar sendo dominante, porque ao longo do tempo essa classe dominante vai continuar explorando a classe dominada. E percebam aqui, né? Quer dizer, uma vez que as pessoas passam a ter contato com essa ideologia de exploração, de que a exploração é normal de uma classe pela outra, desde criança elas ficam com aquilo na cabeça e elas seguem a sua vida acreditando que aquilo é normal. E aí é nesse sentido, então, que os órgãos privados, e aqui eu dou o exemplo de uma escola privada em comparação com a escola pública, é nesse sentido, então, que os órgãos privados vão disseminar essa ideologia do mesmo jeito. E por que vão disseminar essa ideologia? Porque a escola privada, no final das contas, é um símbolo do sistema capitalista. Ou seja, é uma empresa privada em última instância. E a empresa privada, ou a propriedade privada, é a principal característica do sistema capitalista, no sentido de que é a propriedade privada que dá origem à capacidade de exploração de um sobre o outro, ou de um pelo outro. Então, nessa perspectiva, a escola seria de se esperar, né? E aqui veja o raciocínio do Althusser, primeiro olhando para uma situação de uma sociedade dominada pela burguesia, de uma sociedade capitalista. A função da escola pública seria de se esperar que naturalmente ela divulgue a ideologia dessa submissão, né, do proletariado à burguesia, porque quem detém o poder de Estado é a burguesia. Portanto, seria meio que natural, nessa visão crítica que ele coloca, esperar que a escola pública fizesse essa divulgação da ideologia dominante. Por outro lado, a escola privada, como empresa privada, ela também vai fazer a divulgação dessa ideologia dominante, porque se ela não fizer isso, ela corre o risco de deixar de existir. Então esse vai ser o raciocínio do Althusser, e só voltando, a escola deixa de existir por quê? Porque nessa perspectiva, o que aconteceria? Se ela não divulga a ideologia dominante, ou a criança, ou o adolescente, ou até o adulto que está na escola, ele começa a ter contato com outras ideologias, como a ideologia revolucionária, por exemplo, e aí, se ele chega ao poder de Estado, o trabalhador, o explorado, chega ao poder de Estado, ele acaba com aquela escola privada. E acaba por quê? Porque nesse raciocínio do Althusser, né, a propriedade privada, repito, é o símbolo do sistema capitalista, é ela que gera desigualdade social e ela deve deixar de existir. Então é nessa perspectiva, ou é nessa visão que para o Althusser, tanto a escola pública quanto a escola privada, ou os meios públicos e os meios privados, vão disseminar a ideologia dominante para que se perpetue, então, a existência da dominação de uma classe sobre a outra. É nesse mesmo sentido que o Althusser coloca que, apesar de existirem inúmeros aparelhos ideológicos de Estado, todos eles vão funcionar em conjunto. E vão funcionar em conjunto por quê? Como ele põe aqui, porque a ideologia pela qual funcionam é sempre unificada, apesar das suas contradições e da sua diversidade na ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante. Ou seja,
existe, como foi mostrado anteriormente, o aparelho ideológico religioso, o escolar, o político, o jurídico e etc. Todos esses aparelhos ideológicos, eles têm um objetivo em comum na visão do Althusser, que é o quê? Perpetuar a ideologia dominante. Isso não significa dizer que todos defendam ou todos pensem ou ajam da mesma forma. Não é isso. Quer dizer, cada um tem a sua particularidade, mas o objetivo final de todos eles é perpetuar a ideologia dominante. E repito, o raciocínio da perpetuação da ideologia dominante existe por quê? Porque se a ideologia dominante deixar de ser dominante, pode haver uma revolução, né, nessa perspectiva marxista do Althusser, e a revolução, então, ao acabar com aquele sistema ali existente, faria com que esses aparelhos ideológicos de Estado também deixem de existir. É por esse motivo, então, que esses aparelhos ideológicos de Estado continuamente defendem e divulgam a ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante, como já tinha dito o Marx mais de 100 anos antes do Althusser.